Repercussão geral. E vamos à primeira entrevista do dia, esta sobre ofensa à honra. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de 2 moradores ao pagamento de danos morais por enviarem mensagens acusatórias em um grupo de WhatsApp de um condomínio. No entendimento dos desembargadores, a repercussão dessas acusações de superfaturamento em obras causaram constrangimento aos alvos das mensagens e desavença dentro do condomínio. Se entendeu que as palavras extrapolaram o direito à livre manifestação, se configurando como ofensa à honra. Diante disso, foi fixada uma indenização no valor de R$5.000 para cada um dos ofendidos. E para falar um pouco sobre esse tipo de caso, eu converso agora com o advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, doutor Tiago Giacom. Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Doutor, qual a diferença, qual o limite que separa a livre manifestação da ofensa à honra, hein? Claro, isso é uma pergunta muito importante, né? Porque hoje em dia nós temos exaltado, né, principalmente na sociedade, e a gente percebe isso inclusive nas eleições, né, recentes que tivemos, a livre manifestação. As pessoas escrevem o que querem, falam o que pensam, tudo aquilo que pensam, achando que isso não vai ter uma consequência no mundo jurídico. Então nós temos, na verdade, em todo direito, não existe nenhum direito que é ilimitado, todo direito tem uma limitação. E o caso da expressão, né, a livre manifestação de vontade, de expor aquilo que nós falamos, ele tá muito ligado também a essa ofensa à vida privada. Porque também é garantia da Constituição a intimidade, a vida privada de uma pessoa. Então, a partir do momento em que a gente consegue ofender, né, a partir do momento em que aquilo que nós estamos falando consegue ofender o íntimo de uma pessoa, aquele momento em que a gente ultrapassa o mero exercício de defender a minha posição para atingir uma outra pessoa, atingindo tanto moralmente como difamando para as demais pessoas, como no caso do condomínio, esse é o momento em que a liberdade de expressão é prejudicial, acaba ferindo a intimidade dessa pessoa e acaba gerando, inclusive, uma questão de indenização. E aí vale a máxima que a gente sempre escuta, né, desde a infância, que a liberdade de um, né, acaba quando começa a liberdade do outro. Né? Então isso que é importante. Também é importante falar que as figuras públicas são diferentes, por exemplo, das figuras privadas. As pessoas que estão no poder público, que são candidatos, por exemplo, né, estou falando bastante disso por conta das eleições que ocorreram recentemente, né? Essas pessoas têm, não é que elas não tenham o direito à vida privada, elas também têm. Mas quando a gente está no setor público, quando a gente está se manifestando publicamente, por óbvio que as outras pessoas também podem se manifestar publicamente contra um candidato, contra outra pessoa, ou contra uma ideia. E no meu entender, a questão da ofensa, o limite dessa ofensa, realmente é quando a gente começa a fugir da razão, da ideia debatida, né, e começa a ofender mesmo a honra, começa a ofender pessoalmente uma pessoa que tá do outro lado, né? Uhum. Não que eu esteja defendendo, muito pelo contrário, é triste que cheguemos como sociedade, indivíduos a esse ponto, mas durante uma discussão mais acalorada, não é incomum que os participantes, os envolvidos, se xinguem, enfim, se ofendam ali, né, no calor dos acontecimentos. Isso, um xingamento, pode caracterizar ofensa à honra ou é preciso algo além, doutor?
Então, na verdade, assim, nem toda ofensa ela gera dano moral, né? Nós temos que ver, então por isso que é muito casuístico, ou seja, tem que ver muita questão no momento. Então, e aí é importante a gente falar da diferença que existe entre calúnia, difamação e injúria. Porque a calúnia é quando eu digo para alguém que essa pessoa cometeu um crime em que ela não cometeu. E a difamação, a difamação eu falo para todo mundo, como no caso do condomínio, em que eu faço no WhatsApp, onde tem uma série de pessoas dizendo que determinada pessoa fez isso ou fez aquilo, ou que está levando vantagem, quando na verdade não aconteceu. E a injúria, ela é uma questão, a injúria e a difamação, elas são muito próximas. O conceito é muito próximo. A diferença é que a injúria, ela é uma questão pessoal. Na verdade, às vezes ela não chega a ser, é uma ofensa no WhatsApp para mim e não para um grupo. Então, mesmo uma ofensa ou uma palavra de baixo calão para uma pessoa, ela pode sim ser punível com danos morais, a indenizar essa pessoa por ofensa, essa honra e por injúria, né? Pela questão da injúria, né? Então é possível, e eu acho isso muito importante, se o senhor me permite dizer, inclusive, que hoje em dia muitas pessoas se escondem, né, atrás do WhatsApp, atrás do Facebook, porque nessa sociedade tecnológica a gente acaba se escondendo dentro dessas ferramentas, e o que acaba acontecendo é que a gente acaba dizendo tudo o que a gente pensa, da forma como a gente pensa, agredindo pessoas, né? E nós temos inúmeros casos dentro da justiça em que pessoas foram difamadas, negócios foram cancelados por conta disso. Nós temos inclusive, às vezes, reflexo de alguma coisa que uma pessoa disse, por exemplo, reflexos tanto no trabalho dela, no emprego, e, por último, também, que ainda tocando nesse assunto, a questão também de que a própria pessoa jurídica também pode, em alguns casos, também pode ser indenizada pela difamação, pela injúria, pela calúnia, né? Então, a pessoa jurídica é diferente da pessoa física, né? Mas, na verdade, dependendo da forma como é feita, você pode, aquela ofensa ou aquela difamação, ela pode prejudicar a imagem de uma empresa. Ela pode, inclusive, dependendo do caso, perder a bolsa, né, cair a bolsa, pode perder ações, pode perder venda e outras coisas mais. Queria que o senhor falasse, o senhor citou algumas situações, há, imagino, uma mensuração do peso, do impacto de uma declaração ofensiva, caluniosa, enfim, difamatória, quando esta é feita num grupo fechado, né? Aqui a gente está falando, o caso em concreto fala de declarações feitas em um grupo de WhatsApp, de um condomínio, mas imagino e pergunto ao senhor se essas declarações feitas no WhatsApp têm o mesmo peso que se fossem feitas, por exemplo, numa reunião de condomínio, e se há distinção entre isso na hora de pensar na punição a ser aplicada, se há distinção se essa declaração é feita diretamente a um indivíduo sem que haja outros presentes no momento que é proferida a injúria, enfim, e ainda um terceiro caso onde essas declarações são feitas em um espaço mais amplo de convívio, não restritas a um grupo como de um condomínio ou a de uma relação entre dois indivíduos. Sim, então essa pergunta é importante também porque a quantificação do dano moral, ela é muito difícil, né? Tanto é que tem inúmeros livros, doutrinas, para a gente saber quanto que é o valor do dano moral, porque o dano moral, ele é uma questão íntima, ele não tem um valor econômico, às vezes, né? Não, ele pode ter um valor econômico, mas às vezes não tem. No caso, nós não estávamos
Aí, nesse caso, não se fala de quem eram os diretores, mas hoje em dia nós temos, muito comum, nós temos, por exemplo, síndicos profissionais. Sim. Então, de repente, nós temos uma ofensa dessa dentro de um grupo de WhatsApp dessa ofensa, isso acaba prejudicando, poderia até inclusive prejudicar ele com relação aos demais condomínios em que ele presta serviços. Então nós temos que ver qual é na hora da quantificação do dano moral, a gente tem que ver qual é o tamanho da extensão. E essa é uma questão importante porque, no meu entendimento, as redes sociais, elas têm muito maior impacto do que uma reunião de condomínio. Porque na reunião de condomínio nós temos ali acalorado, está todo mundo debatendo, e às vezes aquilo morre ali, e às vezes só as pessoas que estavam ali presentes é que você tem... Ficam sabendo e tal, né? Exatamente. Agora, quando eu publico alguma coisa na rede social, aquilo fica para sempre, né? E a gente tem até... Porque, na verdade, a não ser que a pessoa apague, aquilo pode ficar para sempre aquilo. E agora você tem, por exemplo... querendo ou não, esse processo mesmo, ele ficou registrado. Ele está registrado se daqui 15 anos, meu filho que é pequeno quiser pesquisar algum caso sobre ofensa, vai estar lá. E de repente você é uma marca indelével, né? A gente acabou ficando com essa questão do próprio Google, né? Desses sites de busca, em que você às vezes não consegue nem tirar a ofensa que existiu lá. Então você tem, e olha, nós temos consequências práticas disso, de várias pessoas que sofrem, às vezes, mentiras que foram divulgadas há muitos anos atrás e não conseguem retirar esse link ou essa informação, mesmo essa informação sendo falsa. Então, é uma questão a ser apurada e a quantificação, né, voltando à tua pergunta, ela é realmente caso a caso. Hoje, na verdade, nós não temos uma definição, não tem uma tabela, não existe uma tabela para que a gente possa definir, e ela é de acordo com a gravidade da injúria, de acordo com a gravidade da calúnia, né? E aí nós vamos ver em que contexto isso se deu e o quanto isso está ofendendo essa pessoa. Então, por isso, né? Eu estou conversando com o advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, doutor Tiago Giacon. Doutor, agora ainda puxando ali o exemplo do caso concreto julgado pelo Tribunal de Justiça, né, mas extrapolando, enfim, há a declaração, né, que fere a honra de uma outra pessoa. E, enfim, além de uma reparação financeira, digamos assim, né, a indenização por danos morais, caberia, digamos que a declaração foi feita dentro de um grupo de WhatsApp, caberia uma condenação no sentido de que a pessoa que proferiu aquelas palavras se retratasse dentro do mesmo grupo? Sim, caberia sim. Inclusive, há muitos outros casos que tem, às vezes, há casos em que o juiz, por exemplo, fixa em que a pessoa tem que fazer um pedido de desculpas por escrito, né? Às vezes por uma ofensa que ocorreu. Então, isso acontece. A questão é o seguinte, eu não posso, e também isso é importante, né? Olha só, porque é uma obrigação de fazer. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Se eu falar para o senhor, falar assim, me escreve aí me pedindo desculpas, você fala assim, eu não vou escrever nada, né? Então, na verdade, eu não posso forçar ninguém a isso. Então, às vezes, quando a pessoa não pede o pedido de desculpas ou não se retrata, né? Aí, então, nesse caso, o juiz converte essa declaração, essa ausência em declaração, em multa, e acaba transformando em dinheiro, né? Então, porque realmente eu não posso pegar o teu braço e escrever e fazer essa assinatura. Muitos casos também existem em que a própria sentença é publicada em jornais, por exemplo, para mostrar que aquela decisão foi aquela notícia, por exemplo, falsa, está errado, ou nós poderíamos pegar essa sentença e colocar no hall do condomínio para mostrar
de que a afirmação era falsa, que as pessoas foram condenadas. Então, há inúmeras formas de a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, e acredito, inclusive, que esse pedido de desculpa, essa retratação, seja uma das coisas mais importantes do que a própria indenização por danos morais. Uhum. Só para concluir, o senhor falava sobre isso, mas só para tirar uma dúvida no detalhe, a proximidade entre os indivíduos envolvidos nessa discussão que chega aí a declaração que fere a honra de uma das partes, ou seja, a proximidade entre eles, a gente, no caso concreto, fala de um grupo, de um condomínio, né? Mas se esse debate mais acalorado chega a esse nível da discussão, infelizmente, entre indivíduos de uma mesma família, por exemplo, né, primos, irmãos, pai e mãe, com filhos, ou entre marido e mulher, isso não afasta, né, a possibilidade de caracterização da ofensa à honra. Não afasta. Na verdade, é aquela questão, né? É óbvio que o jeito como eu falo com o meu filho, com certeza não é o mesmo jeito como eu falo com o meu vizinho, né? São situações diferentes. Mas a responsabilidade, por isso que nós temos que ver caso a caso, para a gente saber exatamente o que aconteceu. Mas essa relação, ela é para todo mundo. Então, tanto no ambiente familiar, tanto no ambiente de condomínio, tanto no ambiente de trabalho, como na relação que nós temos nas redes sociais, como nós temos nessas conversas, né, nessas mensagens instantâneas, nós temos esse dever de preservar a moral, a honra e a intimidade de qualquer pessoa. Então, isso é uma garantia constitucional, em que, ao mesmo tempo em que a garantia constitucional da liberdade de expressão também tem que ser garantida. Então, nós temos esses dois, o que aparentemente pode parecer um conflito, né, entre um e outro, mas, na verdade, nós temos uma linha tênue, às vezes, né, de quando é que a gente passa para a ofensa e quando é que a gente passa para essa agressão, né? Então, por isso é a máxima que a gente escuta, né, desde sempre, né, que a nossa liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Eu acho que esse é um conceito que a gente pode pensar intimamente mesmo de quando é que a minha palavra ou a minha ofensa pode prejudicar alguém ou não, né? Então, bom, enfim, é isso. Advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, doutor Tiago Giacom, quero agradecer imensamente ao senhor pela participação aqui na programação da Rádio Justiça. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade.